bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso mergulho é em um conjunto de notas e slides que a gente recebeu sobre um tema que, olha, parece ir contra tudo que o mundo prega. Totalmente na contramão, né? Exato. A ideia de um homem forte que vive na contramão, a missão aqui é desvendar o que as fontes chamam de olhar espiritual em oposição a um olhar natural. E assim, o que isso significa na prática? No dia a dia mesmo. Isso. E para começar, o material já joga uma bomba numa história que todo mundo acha que conhece. A famosa expedição de Caleb e os outros espias para a Terra Prometida. Aham. Ela não acontece depois de 40 anos no deserto. Acontece só 13 meses depois da saída do Egito. O povo mal saiu da escravidão, sabe? Ainda carrega uma mentalidade de cativo. Exato. E essa informação de tempo é crucial. Eles estão a um passo da liberdade, mas a cabeça deles, a mentalidade, ainda está lá no Egito. Ainda é a do escravo. É a do escravo. Medo do chicote, foco na sobrevivência imediata. E é nesse cenário que o dilema se apresenta. Eles encontram inimigos mais fortes, mais bem armados, cidades que parecem, sei lá, Fortalezas impenetráveis. do ponto de vista militar era uma furada. Total. A desvantagem era óbvia, mas a diferença decisiva, o que separou o sucesso do fracasso, não foi a força dos exércitos. Era algo interno. E aí que as fontes nos levam para uma expressão em hebraico, né? Elas citam a passagem de Números, que diz que em Caleb havia um Ruach Asheret. Isso mesmo, Ruach Asheret. E essa expressão é a chave de tudo. Ruach pode ser traduzido como espírito, ânimo, mente, atitude. É bem amplo. Muito. E Asheret significa outro, mas tem uma conotação de completamente distinto, sabe? Tipo, de outra espécie mesmo. Ah, entendi. Quer dizer, não é só que ele era mais otimista ou corajoso, é como se ele estivesse operando num sistema completamente diferente do resto do pessoal. Exatamente. Não era uma diferença de grau, era uma diferença de natureza. A mentalidade dele era radicalmente oposta à do grupo, e isso já define o nosso papo aqui, né? Sim. Não estamos falando de táticas ou de estratégias, mas de perspectiva. A discussão toda é sobre a lente através da qual se enxerga a mesma realidade. Entendi. Então a chave não é a força física, mas a lente pela qual eles viam o mesmo problema. Isso muda tudo. Vamos mergulhar nessa diferença, então. Como o material define essas duas lentes, a natural e a espiritual? Olha, as fontes são bem claras nisso. O olhar natural é o nosso modo padrão. É reativo. Ele olha para as circunstâncias e responde a elas. Reage ao que vê. Isso. O exemplo clássico que o material usa é o de Pedro em Mateus. Ele está andando sobre as águas, um milagre, mas quando ele desvia o foco de Jesus e olha para a força do vento, para as ondas, ele afunda. A realidade externa ditou a reação interna dele. Perfeito. O olhar natural depende da lógica humana, do que é palpável, sabe? Do que os 5 sentidos dizem. E claro, quando ele vê gigantes, a reação padrão é recuar. É a visão que diz: isso é impossível, os números não batem, é melhor não arriscar. Exato. Já o olhar espiritual, ele é o contraponto. E o que é fascinante, e as notas ressaltam bem, é que ele não nega a realidade. Isso é importante. Muito. Ele não finge que os gigantes não existem ou que o vento não é forte. Ele vê exatamente as mesmas coisas. A diferença é que ele crê acima da realidade. Ele se ancora em algo que o olhar natural não consegue ver. A promessa, a palavra de Deus. A fé, no fim das contas. A fé, Hebreus 11 define isso como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É um olhar que, em vez de ser governado pelo mundo, busca transformar a realidade ao redor, como diz em Romanos 12. Então, resumindo, a pessoa com um olhar espiritual vê o mesmo gigante, Mas enxerga um Deus infinitamente maior. Isso. Isso me lembra uma frase muito forte que eu li nas anotações. As pessoas estão vivendo Deus só no domingo. O material levanta uma questão que pega, né? Porque, no domingo, na igreja, é fácil falar de fé. Claro.
Mas e no trânsito, na segunda de manhã? E na hora de uma discussão tensa em casa ou de uma pressão no trabalho? Qual olhar realmente governa a gente nesses momentos? É a vida real que serve de teste, sem dúvida. O verdadeiro campo de provas desse olhar não é o ambiente controlado do culto, mas o caos da rotina. É lá que a nossa configuração padrão se revela. Ok, então vamos levar isso para o campo de provas. O material aplica essa ideia a 3 áreas super práticas da vida: casamento, filhos e trabalho. Começando pelo casamento. Como essa diferença de olhares aparece numa relação a dois? No casamento a diferença é gritante, porque o relacionamento expõe nosso padrão de fábrica como nenhum outro, né? Com certeza, o olhar natural, segundo as fontes, opera na lógica da troca, do mérito. É quase uma transação comercial. Eu faço a minha parte se você fizer a sua. Eu só vou perdoar se ela pedir desculpas primeiro. Isso. Se ele não muda, porque eu vou mudar. É uma lógica condicional. Minha ação depende da sua. É quase um acordo de negócios, né? Reativo, como você disse. Exatamente, é totalmente reativo. Agora, o olhar espiritual propõe uma inversão de 180 graus. A base, como o material aponta lá em Efésios 5, é amem como Cristo amou a igreja. Que não foi uma reação, de jeito nenhum. O amor de Cristo não foi uma reação ao nosso merecimento. Foi uma iniciativa. Um amor que serve, que se sacrifica, que perdoa primeiro. As notas têm uma síntese brilhante para isso. O homem com o olhar espiritual reage ao Senhor, não à esposa. Uau, isso é forte. Ou seja, a motivação para agir corretamente, para amar, para perdoar, não vem do comportamento do cônjuge, vem da sua aliança com Deus. A sua referência é Cristo, não a circunstância. Essa ideia de reagir ao Senhor e não às circunstâncias já é um desafio imenso. Mas quando a gente coloca filhos na equação, o cansaço, a falta de paciência, a rotina esmagadora, parece que o olhar natural vem com tudo. O material fala sobre como essa mesma lógica se aplica na criação dos filhos. Com certeza. E você tocou no ponto nevrálgico: o cansaço. O olhar natural na criação de filhos é a voz da exaustão e da terceirização. Sim. É o pensamento: estou cansado demais para isso, quem tem que educar é a escola, é a igreja, deixa no tablet que pelo menos eu tenho um pouco de paz. É uma postura de sobrevivência, passiva. Com um leve humor, a voz do som me deixa assistir 5 minutos de TV em paz. Todo pai e mãe conhece bem essa voz. Exatamente. E o olhar espiritual não ignora esse cansaço, mas o ressignifica. Ele enxerga o filho não como um fardo ou uma interrupção, mas como o Salmo 127 diz, herança do Senhor. Uma dádiva. Isso muda a perspectiva. Muda tudo. Transforma a paternidade de um dever pesado em uma missão sagrada. A responsabilidade de instruir, de corrigir, de discipular, de ensinar sobre Deus no café da manhã, no caminho para a escola, como Deuteronômio 6 instrui, isso passa a ser o foco principal. É sobre forjar o caráter da próxima geração, para que eles não tenham a mentalidade de cativo que seus pais talvez tiveram. E o material fecha esse ponto com uma frase que é um soco no estômago. Homem natural cria filhos para o mundo. Homem espiritual cria filhos para Deus. É uma síntese dura. É dura, mas precisa. Porque a direção que o olhar do pai aponta, seja para os valores do mundo ou para os de Deus, tende a ser a direção que os filhos vão seguir. O olhar do pai é um mapa para o filho. Ok. A terceira área é o trabalho, um lugar que, para muitos, é quase um universo à parte, totalmente secular, onde a fé não entra. E aí que, segundo as fontes, o olhar espiritual causa maior revolução. Porque, por padrão, a gente tende a compartimentar, né? Tem a vida real do trabalho e a vida de igreja. Sim, é uma divisão clássica. O olhar espiritual simplesmente destrói essa parede. A visão natural enxerga o trabalho como uma obrigação, um mal necessário. A meta é fazer o mínimo para não ser demitido, reclamar do chefe e esperar ansiosamente pela sexta-feira. Isso de trabalhar como para o Senhor, que as fontes citam de Colossenses, soa incrível na teoria. Mas sendo honesto, na correria de uma terça-feira cheia de prazos e um chefe estressado, como isso funciona de verdade?
É fácil essa ideia virar só um clichê bonito que a gente esquece assim que abre a caixa de e-mails. Essa é a objeção perfeita e o ponto central. Não se trata de ser ingênuo ou de não sentir a pressão. Trata-se de mudar a sua audiência final. A audiência final? Exato. Quando Colossenses 3 diz fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, a instrução é para mudar o destinatário do seu esforço. Sua excelência, sua integridade, sua ética não são mais para impressionar o chefe, mas porque você está servindo a Cristo através do seu trabalho. A sua mesa de escritório, o chão de fábrica, a sala de aula, tudo se torna um altar. Viram um ato de adoração. Exatamente. Como as notas concluem, de forma bem direta, o homem espiritual não trabalha para a empresa, trabalha para Cristo na empresa. Isso muda tudo, desde como você lida com um colega difícil até a honestidade em um relatório de despesas. Certo, vamos organizar as ideias. Esse olhar espiritual que redefine casamento, filhos e trabalho soa quase como um superpoder. Mas o material deixa muito claro que isso não nasce pronto. Não é como virar uma chave. Então, a pergunta de $1 milhão é: como esse olhar é treinado? Esse é o ponto crucial de toda a discussão, porque se não houver um caminho prático, tudo isso vira só uma bela teoria inalcançável. E as fontes são enfáticas. Não é um evento, é um processo, é músculo. Tem que exercitar. É músculo, é treinamento diário. Os slides listam os pilares. Primeiro, uma vida diária com Deus. Eles citam Jesus em Lucas 9. Tome a sua cruz a cada dia. A palavra-chave é dia. Não é um compromisso semanal, certo? Segundo, a oração contínua. Terceiro, a meditação na palavra, que o Salmo 1 descreve como um prazer diário. E, por fim, disciplina espiritual, o exercitar-se na piedade que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. É como um atleta que treina todo dia para a competição. A vida é a competição. Então, sem esse treino, a gente inevitavelmente volta para o padrão de fábrica, que é o olhar natural, aquela mentalidade de escravo que a gente falou no início. Exatamente, você conectou os pontos perfeitamente. O material é muito direto nas consequências. Tem 2 frases lá que são um resumo disso. Homens que não oram enxergam como o mundo. Homens sem palavra pensam como o mundo. Direto ao ponto. Totalmente. A ausência dessas disciplinas diárias faz com que, por mais que a pessoa queira, na hora da pressão, o sistema operacional padrão, o natural, assuma o controle. O que as fontes estão realmente dizendo é que esse olhar espiritual não é só adicionar uma camada de fé à vida. Não é um aplicativo que você instala. Não, ele muda o sistema operacional inteiro. Onde o padrão é reação, ele instala o propósito. E com isso a gente fecha o círculo e volta para Caleb, o tal Caleb moderno que o material propõe. Ele não negou os gigantes, não fingiu que as cidades não eram muradas. Ele viu a mesma realidade que os outros. Viu a mesma, mas se recusou a se curvar a ela, porque a enxergava pela ótica da promessa. E esse olhar treinado, como vimos, se aplica a tudo. Ao estresse no casamento, ao cansaço com os filhos, à pressão no trabalho, a todos os gigantes que a gente encontra pelo caminho. E aqui o significado de Ruart, a Cherrit, se completa de forma poderosa. Não era sobre Caleb ser um guerreiro melhor. Era sobre ter uma mentalidade completamente diferente, forjada na confiança em Deus. A interpretação dele da realidade era outra. Enquanto os 10 espias olharam para os gigantes e disseram, nós somos como gafanhotos perto deles, Caleb olhou para os mesmos gigantes e, segundo a Bíblia, disse, nós os devoraremos como se fossem pão. A mesma ameaça. A mesma ameaça. Para um era motivo de paralisia, para o outro era alimento, oportunidade. O olhar dele transformou a ameaça em oportunidade, uma inversão total. E isso nos deixa com a reflexão final que as fontes extraem de uma passagem de Mateus, capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos, uma passagem fundamental. Se o nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa mentalidade define a direção, o comportamento e, no fim, nosso caráter, a provocação que fica é: que tipo de luz ou de trevas o nosso olhar está projetando sobre a nossa própria vida neste exato momento?